Fala aí, galera, aqui é a nossa continuação do assunto de óptica geométrica. Vamos lá, gente, vamos ver aqui, né? Nossa continuação. Olha só, a continuação de óptica geométrica, né? Aqui a gente vai falar sobre os princípios da óptica geométrica, beleza? São três princípios. O primeiro princípio que a gente vai trabalhar aqui é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. O que diz, no caso, o princípio da propagação retilínea dos raios de luz? Bem simples, ela fala o seguinte, que em um meio transparente e homogêneo, a luz se propaga sempre em linha reta, certo? Olha só, em um meio transparente e homogêneo, a luz se propaga sempre em linha reta. Lembrando que meio transparente a gente viu, no caso, nas aulas anteriores de óptica geométrica. Já um meio, no caso, homogêneo, é um meio, no caso, de apenas uma fase, certo? Onde você tem apenas um índice de refração, tá? Então, ele vai se propagar em linha reta quando isso acontecer. Eu tenho algumas aplicações que eu vou explicar a vocês sobre isso. Tá aqui um exemplo. Você tem aqui, no caso, uma lâmpada acesa, certo? E nessa lâmpada acesa, você vai ter, no caso, dois anteparos. Por exemplo, aqui ó, você tem essa lâmpada e você tem um anteparo A1 aqui, com a fresta, no caso, O1, uma abertura O1. E você tem, no caso, o anteparo A2 com outra fresta aqui. Então, o que acontece? Quando esses raios aqui saírem de forma divergente, né, ele vai passar aqui, no caso, né, por esse meio que é o ar, só tem o ar aqui, ele vai passar em linha reta a luz. Você vai ver uma linha reta passando por aqui. Então, em um meio transparente, a luz propaga sempre em linha reta. Continuando. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Uma das aplicações aqui, gente, é como medir a altura de um prédio. Certo? Então é o seguinte, ó, primeiro a gente tem que saber que vai usar semelhança de triângulo para isso. Então usa-se muita geometria aqui nesse assunto, gente. Tá? Então preste atenção no seguinte, eu tenho aqui uma superfície onde vai ter um prédio aqui, né? E os raios de luz que vocês estão vendo aqui surgir, vocês vão perceber o seguinte, que eles estão, no caso, no meio opaco. Se ele está no meio opaco, a luz vai ser absorvida. Mas quando, no caso, ele passa rente ao prédio, certo? Você vai perceber o seguinte, que vai formar aqui um triângulo retângulo, ok? De altura H, no caso, que é a altura do prédio, né? E eu tenho uma sombra que é S maiúsculo, é a sombra, no caso, do prédio. Mais na frente, eu tenho, no caso, um rapaz ali, né? Que ele tem uma altura H minúsculo. Então, no caso, quando a luz, no caso, passar por ele, você vai perceber o seguinte, tá? Que ele vai ter uma altura H minúsculo, Hzinho, e vai ter uma sombra Szinho, S minúsculo. Então, você tem dois triângulos semelhantes aí, certo? O primeiro, no caso, de base S maiúsculo e altura H maiúscula. O segundo triângulo menor, de base S minúsculo e altura H minúsculo, certo? Então, o que eu faço agora para achar, no caso, a altura do prédio? Eu uso a semelhança, os triângulos são semelhantes, certo? Eu faço uma igualdade com esses triângulos. Continuando aqui nossa aplicação, você vai perceber o seguinte, ó. Tá aqui, ó, H maiúsculo, S maiúsculo, H minúsculo, S minúsculo. Como são semelhantes, H maiúsculo dividido por S maiúsculo é igual a H minúsculo dividido por S minúsculo. Tá aqui, certo? Então, com essa fórmula aqui, você consegue calcular a altura de um prédio, ok? Continuando aqui, a gente tem o seguinte. No caso, você tem aí, tudo aqui, no caso, é altura e sombra, e tudo vai ser medido em metros, porque é a unidade do SI, o Sistema Internacional de Unidade de Medida. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui, gente, dessa aplicação. Tá? No exemplo, eu tenho o seguinte, ó, preste atenção. A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de óptica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento das sombras do prédio e dela própria projetada na calçada, sendo L maiúsculo e L minúsculo, respectivamente. Facilmente chegou à conclusão de que a altura da escola era de 22,1 metros. As medidas por elas obtidas para as sombras foram H igual a 10,4 metros, né? E H minúsculo 0,8 metros. Ele chama de H, no caso, as sombras, mas a gente vai chamar de S. Ele quer saber qual a altura do aluno, o H minúsculo, certo?
Então tá aqui, gente. Aqui é a figura que é dada na questão. Então, continuando, vamos para a resolução e ver o que vai dar isso aqui. Certo? A figura, no caso, ela dá essas opções aqui para a gente. Você tem aqui, no caso, a altura maior, a altura maiúsculo, 22,1. A sombra maior, 10,4. Né? Eu tenho, no caso, a altura do rapaz aqui, que é H. Ele quer saber qual é o valor dessa altura. E a sombra, que é 0,8. Então, vou usar essa fórmula aqui. É só aplicar na fórmula, já que tudo está em metro. Substituindo, você tem 22,1 dividido por 10,4. Igual a H minúsculo dividido por 0,8. Certo? Vou usar aqui meio pelos extremos. Então, tu vai ter 10,4 vezes H igual a 22,1 vezes 0,8. Então, vou ter o seguinte aqui, ó. Vai ficar, no caso, esse 10,4 ele vai passar, no caso, dividindo, já que ele está multiplicando. Então, vou ter 22,1 vezes 0,8 dividido por 10,4. Isso aqui vai ser igual a 1,70 metros. Certo? Continuando, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Mais uma aplicação no caso desse princípio, que é a propagação retilínea do raio de luz, é a câmara escura de orifício. Olha só, gente. Como é que funciona aqui a câmara escura de orifício? Veja. Você vai usar também aqui a semelhança de triângulos. Ok? E aqui eu vou ter o seguinte, ó. O que ele está dizendo aqui? É uma caixa com paredes opacas, onde uma das paredes possui um orifício para passagem de luz. Então, uma caixa, no caso, pode ser retangular, pode ser cúbica, né? Onde ela vai ter, no caso, uma aberturazinha para passagem de luz. E no fundo, no caso, dessa parede, né? Na parede de trás vai formar uma imagem invertida. Vamos ver aqui como é que funciona. Tá? Aqui é a caixa, tá? Veja que ela possui aqui, ó, ela possui um orifício na caixa, onde aqui é passar raio de luz nesse orifício. Eu vou colocar um objeto de frente para ele, certo? E a luz, no caso, vai passar por dentro desse orifício, certo? E lá no fundo da caixa vai formar uma imagem invertida, ok? Então você tem aqui o seguinte, ó, a altura do objeto que vai ser O, a distância, no caso do objeto à câmera, que vai ser DO, a altura da imagem, que é I, e a profundidade da caixa, no caso, que é a distância, no caso do orifício até a imagem, que vai ser DI. Então, vou usar aqui semelhança de triângulo, já que eu tenho dois triângulos aqui. Ó. Eu tenho um triângulo aqui dentro da caixa e tenho um outro triângulo fora. Certo? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar o seguinte. Caso, de acordo no caso com o que a gente viu, eu vou ter o seguinte aqui. Né? A figura foi essa que a gente viu no slide anterior. Então, a fórmula que eu vou aplicar vai ser essa. O sobre DO igual a I sobre DI, usando semelhança de triângulo. Em unidade do SI, tudo vai ser em metro. Então, ó, para relembrar, altura do objeto I, altura da imagem, DO, distância do objeto ao orifício, DI, distância do orifício à imagem. Certo? Continuando, eu vou ter o seguinte agora. Eu tenho aqui, ó, a questão 21 da página 102 do livro do nosso Bernoulli. Então é o seguinte, gente, ó. Vamos resolver uma questãozinha aqui sobre câmara escura. A questão diz o seguinte. Mediante câmara escura de orifício, obtém sua imagem do Sol, conforme o esquema abaixo. Aí eu tenho aqui, ó, o diâmetro, no caso do Sol, que vai ser D. A distância do Sol à caixa, que vai ser A. Que no caso eu chamo de DO, essa distância. Profundidade da caixa, que aqui é B, eu chamo de DI. E no caso a altura, no caso o diâmetro da imagem do Sol, que chama de D, que eu vou chamar de I. Certo? Que é a altura da imagem. Dados, distância do Sol à Terra. Né? Que é DO, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Distância do orifício ao anteparo, que é DI, 1 metro. Diâmetro do orifício, no caso que vai ser 9 milímetros, 9,0 milímetros, que na verdade não é o diâmetro do orifício que ele está dando aí. O que ele está dando aí, na verdade, é a altura da imagem, que é D. Para o diâmetro D do Sol, resulta aproximadamente quanto? Ou seja, ele quer saber o diâmetro do Sol. Ele quer saber, no caso aqui,
né? É bem claro na pergunta, ele quer saber, né, a altura do objeto. Olha só, então, letra A, 1,7 vezes 10 a 10 metros. Letra B, 1,4 vezes 10 a 9 metros. Letra C, 1,7 vezes 10 a 7 metros. Letra D, 1,4 vezes 10 a 12 metros. Letra E, nenhuma das alternativas acima. Então, bora lá, né? Vamos resolver a questão. Ele já deu. Então, eu vou ter o seguinte aqui, gente, ó. Na resolução, a gente vai ter o seguinte. Eu vou ter aqui, ó, os valores, né, que ele deu, e eu vou chamar esse D de O, né? Eu vou chamar, no caso, esse D minúsculo de I, o D maiúsculo de O. Só que é o seguinte, gente, esse I está em milímetro, eu tenho que passar para metro. Esse M é o M de mili. Então, você vai multiplicar por 10 a menos 3, ou você vai dividir por 1000 e passar para metro. Certo? Então, vamos lá. Continuando. O valor D maiúsculo vai ser a altura do objeto, que é o diâmetro do Sol que ele está pedindo. Que ele quer saber quanto é. O valor de B é a profundidade da caixa, que é 1 metro. E o valor de DO, que vai ser A, é 1,5 vezes 10 a 11. Eu vou usar a fórmula da câmara escura. Certo? Que é essa aqui, O sobre DO, igual a I sobre DI. Eu vou ter o seguinte agora aqui, ó. Substituindo na fórmula, O dividido por 1,5 vezes 10 a 11, igual a 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 1. Vou fazer meio pelos extremos aqui. 1 vezes O vai dar O. Aí vou ter 1,5 vezes 10 a 11 vezes 9 vezes 10 a menos 3. Tá aqui, ó, meio pelos extremos. O que eu faço? Multiplico 1,5 por 9, repito a base que é 10 e somo os expoentes. 1,5 vezes 9 dá 13,5. Quando eu vou repetir a base que é 10, eu vou ter 11 mais menos 3. Mais com menos, menos. 11 menos 3, 8. Só que não pode ficar 3,5. Eu vou ter que andar uma casa para a esquerda. E sempre que eu ando uma casa para a esquerda, eu aumento a unidade no expoente. Então, isso aqui vai ficar 1,35 vezes 10 a nona. Que isso aqui é aproximadamente 1,4 vezes 10 a nona. Alternativa, letra B. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Isso aqui foi mais uma das aplicações. Isso aqui, no caso, foi a câmara escura de orifício. Mais uma aplicação, gente, desse princípio é a formação da sombra. Ó, presta bem atenção. Você tem aqui o seguinte, ó. Observe que você vai ter aqui uma fonte pontiforme, uma fonte de luz, tá? Onde os raios vão passar tangente a esse disco. Quando esses raios passarem tangente a esse disco, pelo fato de ser uma fonte pontiforme, está muito distante no caso do disco, vai formar, no caso, uma sombra. Essa sombra projetada aqui não passa nenhum raio de luz, então é uma sombra bem escura. Ok? Então aqui é a formação da sombra. Os raios aqui se propagam em linha reta. Ó. Observe, no meio transparente e homogêneo. Tá? E eu vou ter aqui a formação da penumbra, que é uma sombra um pouquinho mais clara. Veja só. Aqui eu boto uma fonte extensa de luz. Então os raios de luz eles vão passar da mesma forma, de forma tangente ao disco, formando uma sombra aqui abaixo, uma sombra mais escura, e de lado, ao redor, eu vou ter a sombra mais clara, que vai ser a penumbra. Ok? Então tá aí, gente. Formação de sombra e formação de penumbra. Mais uma aplicação aqui é o eclipse. O que é o eclipse, gente? É o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra. Certo? Então vamos ver o seguinte aqui, ó. O que é que eu tenho? Eclipse lunar. Né? Quando é que ocorre eclipse lunar? Eu tenho aqui o Sol, né? Aí no caso eu vou ter a Terra e a Lua, ela vai estar por trás da Terra. Então quer dizer o seguinte, que a Terra está fazendo sombra na Lua. Em um meio transparente e homogêneo, a luz propaga em linha reta, então ela passa tangente à Terra, os dois raios. Então você tem, no caso aqui por trás da Terra, a formação de uma sombra, certo? Então vai ocorrer eclipse lunar quando a Terra se encontrar entre a Lua e o Sol, nesse alinhamento. Então esse eclipse aqui
é lunar, certo? Observe aqui, ó, o eclipse lunar ocorre quando a Terra se encontra em frente à Lua, fazendo uma sombra, beleza? Então, uma formação de sombra aqui. O outro tipo de eclipse que eu tenho é o eclipse solar, certo? Que aí no solar se divide em dois, parcial e total. Olha só. Então tem aqui Sol, Lua e Terra. Em um meio transparente, a luz propaga sempre em linha reta, certo? Fazendo, no caso, uma reta tangente à Lua. Várias retas aí tangente à Lua, se você observar, certo? E o que você vai observar aqui? Que aí, no caso, a Lua está fazendo uma sombra na Terra. Na região da sombra, onde está apontando aí, eu tenho um eclipse total. Na região da penumbra, certo? Que ela está dos dois lados, tem uma parte acima e outra abaixo, é uma sombra um pouquinho mais clara. Você tem um eclipse parcial, ok? Então é o seguinte, ó, o que eu tenho aqui? Que o eclipse solar ocorre quando a Terra se encontra atrás da Lua. Beleza? Vamos continuar, vamos lá. Princípio da independência dos raios de luz. Observe o seguinte aqui, gente. Ó, os raios de luz, no caso, eles vão passar um pelo outro, né? Eles vão se cruzar, e nesse cruzamento, do caso dos raios de luz, eles são independentes, eles continuam passando um pelo outro, como se o outro não existisse, independente um do outro, certo? Ó, a propagação da luz independe da existência de outros raios de luz na região que atravessa, certo? Você está vendo aí no exemplo, vários raios de luz aqui atravessando um ao outro. Ele continua atravessando, gente. Ele não vai refletir, ele não vai se chocar. Ele passa um pelo outro. Até porque eu estou falando de luz, e luz é uma onda eletromagnética. Beleza? Então vamos ver, ó. Uma aplicaçãozinha, um exemplo. Os faróis de dois carros que se movimentam em uma estrada emitem feixes de luz. Em certo instante, os faróis se interceptam. Assinale a opção que descreve corretamente o que acontece após o cruzamento dos feixes. Né? Vê só, gente. Se os feixes se cruzam e os raios são independentes, né? Então, a resposta aqui é a letra B, onde ele fala: os feixes continuam sua propagação como se nada tivesse acontecido. Resposta, letra B. Beleza? Ainda adiante, a gente vê agora um outro princípio, para a gente concluir. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então é o seguinte, ó, o que eu tenho aqui? Observe, na figura, em cima você tem o observador, a pessoa olhando, e embaixo você tem uma fonte, são meios diferentes, certo? São meios com índice de refração diferente, então a luz vai sofrer desvio ao passar, é uma refração. Então a fonte aqui vai emitir luz. Quando ela emite a luz, o que vai acontecer? A luz sofre um desvio, né? E você tem um caminho que ela percorre, mas o sentido dela é de baixo para cima. Já na figura 2, você troca as posições da fonte do observador. Então, o que acontece? A fonte está em cima, o observador embaixo. Porém, o sentido agora da luz é de cima para baixo, mas o caminho é o mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você trocar as posições da fonte do observador, certo? O caminho da luz será o mesmo, a trajetória, mudará apenas o sentido do raio de luz. Certo? Tá aqui, ó, a trajetória seguida pelo raio luminoso independe do sentido do percurso, ou seja, o sentido pode mudar, mas a trajetória será a mesma. Isso que ele está querendo dizer. Certo? E no caso, um exemplo para a gente fechar esse princípio é o seguinte. Numa aula de física foi comentada a situação esquematizada abaixo, onde motorista e passageiro conversam olhando no espelho retrovisor interno do carro. Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar uma aplicação. Tá? Então você tem aqui o seguinte. Tá aí. Ele quer saber, né, qual princípio vai explicar essa figura, esse fenômeno que está acontecendo. Olha só, observe o seguinte. Para o motorista ver o passageiro atrás, a luz tem que partir do passageiro, certo? A luz parte do passageiro, toca o espelho e vai em direção a ele, certo?
Para o passageiro ver, no caso o motorista, a luz parte do motorista, bate no espelho e vem em direção a ele. Ou seja, se você modificar as posições da fonte do observador, o caminho da luz vai ser sempre esse aqui, da linha pontilhada. Porém, o sentido do raio de luz vai mudar. Então, esse princípio aqui é da reversibilidade do raio de luz. A resposta correta aqui é a letra D. Beleza, galera? Então, até a nossa próxima aula. Falou, galera!